Sejam sempre bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Paraná. É sempre uma honra e uma alegria recebê-los aqui. Eu sou o professor Antônio, professor de língua portuguesa de vocês. Vocês já me conhecem? A gente vai hoje navegar sobre as águas do jornalismo e, sobretudo, do texto de opinião. Então, a nossa aula se organiza em 3 movimentos. Num primeiro momento, vamos interpretar alguns trechos de um texto de opinião. Num segundo movimento, vamos reconhecer as estratégias argumentativas dos textos opinativos. Vamos tentar compreender o papel da argumentação neste gênero do discurso. E, finalmente, compreender os elementos de coesão referencial, como pronomes, advérbios e conjunções presentes nesse texto. Bom, aquelas perguntas retóricas de sempre que inauguram a nossa aula para pôr o nosso pensamento em movimento. Você já leu um artigo de opinião? O que é defender um ponto de vista? Como fazer isso? Tenho certeza que vocês já estão familiarizados com este tipo de texto. Defender um ponto de vista é defender sua opinião com argumentos fortes, fazendo com que o interlocutor fique num beco sem saída, convencendo-o a concordar com você. Mas respeitando a opinião do outro sempre, pois a defesa ocorre por meio da retórica argumentativa. Um texto que baixa o nível para a ofensa sai do campo argumentativo, demonstra um ethos, um autor ressentido e uma precariedade nas ideias. A gente sai da episteme, do conhecimento, e cai na doxa, que é como os gregos chamavam o senso comum, a mera opinião. Bom, o texto argumentativo, o artigo de opinião, tem várias funções. Uma das funções dos artigos de opinião é estimular o debate de ideias, promover o pensamento público, levando a sociedade a aprofundar o pensamento sobre os fatos de interesse coletivo ao ponderar posicionamentos distintos. O artigo de opinião caracteriza-se por comentar, analisar e opinar sobre fatos relevantes para a sociedade, que estão em destaque na mídia. É um gênero do discurso que não só defende uma opinião, mas como molda, forma a opinião muitas vezes. Vamos então para a nossa primeira reflexão da aula. Atentem à nossa iconografia que vocês têm aí no canto esquerdo inferior da tela. Nós temos uma porção de ícones, de símbolos que vocês conhecem e estão habituados a usar já faz alguns anos. E a questão tem o seguinte comando: na sua opinião, as redes sociais são um vício ou uma necessidade? Levante pelo menos 3 argumentos para defender seu ponto de vista. Pense aí, inclusive, na sua experiência com as redes sociais, como ela se dá. Pensem com carinho, eu já volto comentando com vocês uma das possibilidades de interpretação.
Vamos juntos, minha gente. Repensem comigo. Na sua opinião, as redes sociais são um vício ou uma necessidade? Levante pelo menos 3 argumentos para defender seu ponto de vista. Ora, é uma questão bastante pessoal, né? Mas há que se considerar alguns aspectos. Há argumentos a favor e contrários ao uso das redes sociais de modo geral. Com o contexto da pandemia e consequente distanciamento social, o uso das redes se ampliou sobremaneira, tornando-se uma necessidade. Contudo, há os que utilizam redes sociais sem ter uma função de trabalho, estudo ou socialização e acabam se perdendo no abuso no tempo dedicado a este tipo de entretenimento, né? Volto a repetir, é uma questão bastante pessoal, mas há que se considerar todos esses aspectos. Pois bem, né? Outros textos opinativos que têm uma relação até de semelhança com o artigo de opinião. O texto de opinião, o artigo de opinião partilha com a resenha crítica, o editorial e a charge, textos que também são do campo jornalístico, o caráter argumentativo. Caracteriza-se por comentar, analisar e opinar sobre fatos e temas relevantes para a sociedade e que estão em destaque na mídia, na atualidade, né? Justamente por pertencer ao campo do jornalismo, da comunicação social, o artigo de opinião ele está relacionado com a atualidade destes textos que circulam diariamente nos jornais, tabloides e revistas. As redes sociais digitais, necessidade ou vício? Vamos à nossa leitura. Este é o nosso artigo de opinião. Com o advento dos aparelhos móveis e a ampliação dos recursos dos celulares, a expansão da internet se dá de forma assustadora e seu uso passa de esporádico para instantâneo. Essa evolução, ao fortalecer o paradigma de computador onde a pessoa se encontra a qualquer hora e lugar, referindo-se aos aparelhos móveis, modifica também comportamentos como o chamado vício eletrônico. Vamos então, a partir deste primeiro parágrafo do nosso artigo de opinião, repensar esse texto. Nós temos um recorte que vem entre aspas. Observem, com o advento dos aparelhos móveis e a ampliação dos recursos dos celulares, a expansão da internet se dá de forma assustadora e seu uso passa de esporádico para instantâneo. Essa evolução, ao fortalecer o paradigma, qual a função do pronome essa nesse fragmento do texto, nesse recorte do texto? Explique seu funcionamento a partir da releitura do texto. Retomem a leitura do fragmento, do recorte e tentem compreender o que essa expressão pronominal essa faz aí. Eu já volto com vocês comentando o gabarito.
Gente, objetivamente, né, há uma questão aqui estrutural. Qual é a função deste pronome essa neste fragmento que nós temos aí na atividade 2, né? Com o advento dos aparelhos móveis e a ampliação dos recursos dos celulares, a expansão da internet se dá de forma assustadora e seu uso passa de esporádico para instantâneo. Essa evolução, ao fortalecer o paradigma, pois bem, qual é a função desse essa aí, né? É o que a gente chama de recapitulação. A função do pronome é essa, é retomar a ideia anterior para que ela não fique repetitiva. Ela está funcionando como elemento coesivo, ela é responsável pela coesão referencial. Ela não só retoma tudo o que foi dito nas 3 linhas antes, como o resume e faz a recapitulação. Ela, por assim dizer, é a nossa âncora dentro das cadeias de referenciação que constituem o texto. Vamos então à nossa leitura, continuar a nossa leitura. Antes, a expressão indicava o vício das pessoas que não conseguiam se desligar de seus computadores para entrar nas redes sociais, jogar, fazer comentários ou verificar o que está sendo postado. Hoje, a situação se torna mais complexa e alarmante. Basta observar ao redor as pessoas caminhando e usando o celular, pessoas em bares e restaurantes que não interagem com outras pessoas, mas com seus aparelhos. Crianças e adolescentes conectados o tempo todo. Adultos usando aparelhos de comunicação em festas e cerimônias formais. Percebe-se, entretanto, que as redes sociais digitais possuem um tempo de vida útil. A rede social digital mais utilizada atualmente começa a apresentar desgaste devido ao uso de correntes, pensamentos de autores que nem sempre são verídicos, comentários pagos por partidos políticos e excesso de propagandas de empresas na comercialização de seus produtos e serviços. Essas informações descaracterizam o que inicialmente seria utilizado para que as pessoas se comunicassem. Nossa reflexão 3, então, é parte da leitura desses últimos parágrafos desse nosso artigo de opinião. Observem o recorte, sempre entre aspas. Antes, a expressão indicava o vício das pessoas. Hoje, a situação se torna mais complexa e alarmante. As palavras antes e hoje, que estão sendo utilizadas como elementos coesivos no texto, qual é a sua classificação e como funcionam, né? Como a gente classifica do ponto de vista morfológico, do ponto de vista das classes de palavras, das categorias gramaticais, quais são as partes do discurso de antes e hoje? E a segunda questão novamente, parte de um recorte. Percebe-se, entretanto, que as redes sociais digitais possuem um tempo de vida útil. Qual a função da conjunção, entretanto, neste fragmento? Notem que a primeira questão pergunta qual é a classe de palavra. A segunda já nos dá de saída, né? Estamos diante de uma conjunção. Mas quais são as funções dessas expressões no texto? Pensem aí, releiam com atenção, eu já volto comentando com vocês o nosso gabarito.
Vamos juntos, minha gente, repensar esses recortes e esses destaques que estão aqui nos servindo de âncora para responder essas duas questões, né? Qual é a classificação das palavras antes e hoje neste fragmento e qual é a função dessa conjunção entretanto neste segundo fragmento? Pois bem, né, essas palavras são classificadas como advérbios e são advérbios de tempo, pois marcam uma temporalidade no que está sendo dito. Observe, antes a expressão indicava o vício das pessoas. Hoje, a situação se torna mais complexa e alarmante. Observe então que nós estamos falando de dois tempos. A classe gramatical, a parte do discurso, né, a classe de palavra que inscreve os fatos no tempo, chama-se advérbio, né? Ele é uma das subcategorias do advérbio. O advérbio sempre expressa uma circunstância, uma situação. Neste caso, temporalmente, aquilo que veio antes e aquilo que nós temos hoje, né? Antes e hoje. E no segundo recorte, percebe-se, entretanto, que as redes sociais digitais possuem um tempo de vida útil. Qual a função da conjunção entretanto? Conectar dois termos ou duas orações com a mesma função, exprimindo uma relação de oposição. O que foi dito antes se opõe ao que será dito agora, né? Observe que é essa a função básica da conjunção, né? Conjuntar orações ou termos em um mesmo período. Neste caso, a união, a junção que nós temos através da conjunção entretanto, ela é opositiva, né? Adversativa. Ela aproxima ideias que têm entre si uma oposição. Vamos continuar a nossa leitura. Além dos problemas psicológicos de vício e isolamento social que estão sendo estudados, não se pode negligenciar outros itens no quesito saúde, devido à radiação e ao contato direto com os aparelhos, que trazem problemas como diminuição da visão, tendinite, dor nas costas, má postura e ansiedade, entre outros. Destaca-se, por sua vez, o lado fantástico dessa tecnologia que possibilita a comunicação em tempo real, com fotos, imagens e comentários. Enfim, devemos aprender a dosar o uso das novas tecnologias de comunicação para que seus benefícios possam ser aproveitados de maneira a contribuir para a real aproximação e compartilhamento entre as pessoas, com liberdade e não como escravidão e dominação, né? Observem que há um juízo de valor muito importante no final desse texto, né? E ele retoma, como todo bom artigo de opinião, a tese apresentada lá na introdução do texto. Atentem à nossa iconografia, uma porção de imagens que lembram muito a publicidade, né? Com aparelhos de celulares, sempre nas mãos, né? Imagem cada vez mais comum no dia a dia. Este artigo de opinião foi assinado por Tânia Tait na Gazeta do Povo, um jornal nosso aqui, né? O jornal de maior circulação do nosso estado. Bom, a estrutura do texto opinativo argumentativo é sempre essa, ela é bastante simples e elegante, como sempre deve ser, né, um bom texto. Nós temos a introdução, onde aparece a exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura. No desenvolvimento, há o momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta. É no desenvolvimento onde nós reconhecemos alguns tipos de argumentos, né, que são mobilizados sempre em favor da tese apresentada lá na introdução, junto com o tema, o recorte do assunto. E, finalmente, a conclusão, né, que é a finalização do texto com a reafirmação do artigo do autor, da opinião do autor, né, mais precisamente dita. A conclusão, ela retoma a tese da introdução, do introito, como a gente diz, ou do preâmbulo do texto. Agora é a sua vez, nós temos uma proposta. Talvez você faça futuramente da escrita a sua profissão. Escreva a sua opinião sobre o uso da tecnologia atual em um texto de até 15 linhas. Você acredita que há um vício desnecessário? Lembre-se de argumentar e de usar pronomes e conectivos para que seu texto tenha coesão, esteja bem amarrado, por assim dizer. Compartilhe seu texto com seu professor e com seus colegas, ouvindo também a opinião deles sobre esse tema, bastante problemático, mas extremamente atual.
Bom, para a gente concluir então o que estudamos hoje, vamos retomar a estrutura de textos de opinião, que podem ser diversos tipos, né? A resenha é um tipo de texto de opinião, o editorial também, que sempre abre ou uma revista ou um jornal, né? Expõe os valores deste veículo de comunicação, também é um texto de opinião, um artigo de opinião, a carta do leitor, enfim, são gêneros que têm entre si muitas semelhanças. O uso de elementos de coesão referencial, como pronomes, advérbios e conjunções. Essas são as três categorias gramaticais que ajudam a gente a dar coesão aos nossos textos. São esses nós, por assim dizer, que amarram a cadeia de referenciação, dão prosseguimento, né, ao nosso texto, né, fazem o texto avançar ou retomar. E a produção de um texto para defender um ponto de vista foi a nossa proposta final para vocês. Eu me despeço de vocês sempre com um abraço carinhoso e um sincero desejo de novo encontro. Abraço!